Eu tenho percebido que tem algo que está travando as pessoas ultimamente no audiovisual e não é a falta de talento. Parece que é uma sensação de eu preciso acompanhar tudo, sabe? E esse tudo é alguém melhor, câmeras e equipamentos novos, a inteligência artificial. A sensação que dá é que aquilo que a gente ama fazer tá perdendo ou nem tem mais valor. Eu trabalho no audiovisual há mais de 12 anos e 99 meses e a verdade é que a tecnologia desde 2015, 16, 17, na nossa área teve um grande boom. Claro que não só na nossa área, né? Mas nós vemos isso acontecendo no meio tecnológico, né? Em relação às nossas câmeras, os nossos equipamentos, as nossas ferramentas, né? Os LEDs e tudo mais que a gente utiliza para produzir, para criar. E o salto é muito grande, o salto é incrivelmente grande, né? Nós vemos profissionais liberais, profissionais informais tendo acesso a equipamentos de altíssima qualidade, coisas que na época do meu pai, por exemplo, que ele era fotógrafo, era muito difícil de se ter, né? Por exemplo, uma câmera de vídeo ou algo assim era muito raro, e muito mais caro também, né? Além da tecnologia, por mais que era inovadora, era bem mais limitada. E é um fato também que nós temos sim acesso a muita tecnologia, mas muitas delas não são nem comparadas a grandes estúdios, o que eles já têm, o que eles já utilizam, né? Então, cada um dentro das suas proporções. De fato, essa evolução tecnológica é muito boa, porque temos acesso a muitas coisas, mas a procura de câmeras novas, a necessidade de ter os melhores equipamentos, os mais modernos, os mais atuais, faz com que alguns profissionais, ou muitos profissionais da nossa área, fiquem extremamente frustrados. Eu imagino uma cena como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, justamente porque essa corrida ela é infinita, ela não tem fim, a tecnologia está evoluindo e está caminhando. No fim das contas, as pessoas procuram, mas não se encontram porque nós não estamos nos equipamentos. Com tudo isso, eu vejo que não só a nossa concorrência tem acesso à tecnologia, né, aos equipamentos e podem resolver os problemas dos nossos clientes, mas os nossos próprios clientes têm acesso também a isso e a gente começa a pedir socorro, sabe? Parece que a gente tá meio desesperado e se sente até de certa forma meio apagado, sabe? Mas o que eu percebo dentro disso tudo é que o pior não é a gente esbarrar com um concorrente ou então a gente se deparar com essa realidade, né? Que o nosso cliente também pode produzir vídeos, sejam vídeos ruins, né? Amadores, porque eles também não são profissionais da área, ou seja, vídeos até aceitáveis que eles acham suficiente para os negócios deles, né? Para os conteúdos que eles vão produzir. Mas o pior mesmo é nesse meio tempo, né, dentro desse processo, nós imaginarmos que não somos capazes, que não somos suficientes e que nós não somos a diferença mais naquilo que um dia nós fomos, né, na entrega do nosso material, no nosso atendimento, na nossa visão criativa, né, a gente acha que já deu o que tinha que dar. Isso tudo se dá porque nós temos a expectativa nas pessoas do que elas vão achar de nós, do nosso trabalho, da nossa entrega, enfim. E no fim das contas, essa expectativa ela mata o prazer da criação. Ela mata o prazer da nossa produtividade. E quando nós entendemos que nós também somos artistas, nós estamos criando algo também, a nossa arte, nós paramos de pensar na aprovação das pessoas e voltamos a pensar no porquê que nós fazemos vídeo. Por que nós produzimos audiovisual? Por que nós produzimos algo? Eu tenho um propósito firmado em cima disso? Ou eu só estou fazendo para as pessoas, para que elas se agradem? Eu sou apenas uma ferramenta. Porque quando nós somos ferramenta, infelizmente, o propósito vai embora. Agora uma pausa no vídeo para uma pergunta. Você quer aprender a fazer vídeos como esse? Tô brincando. É claro que nós precisamos também da aprovação do nosso cliente. Ele está nos pagando e nós precisamos disso. Agora eu digo que quando nós ficamos apenas nisso, quando nós usamos a nossa arte apenas para entregar para outra pessoa, para que outra pessoa se agrade, nós matamos o nosso propósito e o prazer criativo de produzir, de criar. A nossa essência se esvairece, né? E nós ficamos apenas com os gostos e desgostos de terceiros, sabe? A verdade é que nós começamos a medir o nosso valor a partir da opinião das pessoas e da reação delas ao nosso trabalho ou a nós mesmos. E isso é péssimo. Mas olha, eu percebi uma coisa.
Ferramenta nenhuma substitui a nossa identidade, a nossa essência humana, a nossa criatividade e também o nosso tempero. Sabe aquele tempero diferencial, aquele tempero que só o ser humano tem? As ferramentas ainda não conseguiram aplicar sozinhas. Elas não conseguem executar isso. Apenas os comandos do ser humano, a operação humana. Tem até uma piada que eu ouvi no mundo dos designers esses dias, né? Que eu também faço um pouco de designer gráfico, que era no passado as pessoas, os designers falavam assim: para de usar Canva, vai usar Photoshop. Mas com o desenvolvimento das IAs, né? Agora o pessoal tá falando assim: volta a usar Canva, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que nós não estamos ficando para trás. Na verdade, nós estamos olhando com uma ótica da comparação para toda essa situação. Nós se comparamos com grandes influencers, né, com influenciadores da área, eles que têm câmeras novas todos os dias, equipamentos novos todos os dias, ou o rapaz ali que se dedicou e aprendeu um pouco mais do que nós, e nós nos sentimos que não estamos entregando tanto quanto aquela pessoa, ou até mesmo as IAs acontecendo, e essa comparação nos impede de evoluir. É a mesma coisa da falta de perdão. O perdão nos deixa parado, travado lá atrás, pensando na pessoa, com raiva, com falta de quebrantamento mesmo, né? Para o coração ficar leve, de pedir e liberar perdão para as pessoas, isso faz total diferença. E se do nada a gente parar de ficar na expectativa da aprovação das pessoas, do crivo das pessoas, e criarmos coisas doidas, tipo um ângulo desse daqui, e originais, que nós sempre quisemos fazer. A diferença é isso. Pessoas que criaram coisas, eles tentaram e erraram muitas vezes, eu acredito, até chegarem no ponto ideal da ideia do que eles queriam expressar. E isso gasta tempo. Então é uma boa escolha, né? Pegar o tempo que nós dedicamos para expectativas, esperando aprovações de pessoas, pegar esse tempo e dedicar em coisas construtivas para o nosso projeto, para o nosso trabalho, para a nossa criatividade. Sabe o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que nós não precisamos impressionar o mundo inteiro. Os nossos clientes impressionados já bastam. Você sabe disso. Você sabe que quando os clientes falam e eu te elogio, né? Falam com aquele carinho, cara, incrível o seu vídeo, você é o melhor. Às vezes você sente assim, eu não sou o melhor. Tem muita gente boa, mas pra ele você é o melhor. E é isso que nós jogamos na lata de lixo. Os comentários bons, os elogios de quem realmente importa, dos nossos clientes, e nós pegamos e jogamos no balde de lixo. Mas nós guardamos no nosso coração aquelas rejeições e deixamos aquelas comparações entrarem aqui na nossa mente, e isso vai destruindo o nosso processo criativo e a nossa paixão por criar. A verdade mesmo, a grande verdade, é que a vida segue, a vida continua, independente de tudo isso que eu falei, das tecnologias, das evoluções, a vida continua. Nossos irmãos do ministério que servem com a gente na igreja, só deles estarem felizes em estar servindo conosco e aprendendo com a gente, nós com eles, e o ambiente estar agradável, leve, estar sendo um ambiente que gera crescimento e maturidade nas nossas vidas, só isso já deveria ser suficiente. Com isso, nós continuamos crescendo, aprendendo, amadurecendo, acertando, errando, tendo conta para pagar, tendo boleto para pagar, tendo energia para pagar e sabe? Vamos traçar de volta a nossa meta, continuar criando, fazendo aquilo que nós amamos, porque quando a gente deixa de fazer com prazer, com amor, a gente não entrega de fato algo que nós sabemos que nós podemos entregar. E com isso vem desânimo, com isso vem todos esses pensamentos que ferem muitas pessoas no nosso meio. Eu tô falando do audiovisual, claro que tem outras e demais áreas, enfim. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir nos recolocar de volta, nos posicionar, sabe? De fato amar verdadeiramente aquilo que nós fazemos e colocar em prática tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente criativa. Vou fazer muito mais conteúdos aqui, espero que você esteja comigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, compartilhe ele por aí, que já me ajuda bastante. Agora, o principal é, se posicione e crie, mas crie com essência. Isso
Era pra ser uma frase motivacional. Enfim, até a próxima.